Ficou
Amém? Então, glória a Deus aí, igreja. Exalta o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós vamos ler hoje um versículo no livro de Salmos 34, dos versos 14. Apenas um versículo para nosso celeiro espiritual daquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. Deus abençoe nossos irmãos nesta noite, que já chegaram, que estão chegando. As pessoas que estão acessando a live, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos 34, versículo 14. Centrão da Bíblia, irmãos. Coração da palavra de Deus. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Aleluias. Pai querido, estamos aqui no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Príncipe da paz e dono do amor. E oro neste momento, Senhor, antes de ministrar a Tua santa palavra, para que a Tua paz, Senhor, que excede, que ultrapassa sentimentos, circunstâncias, pensamentos, comece a adentrar agora o coração de cada ouvinte da Tua palavra. Se alguém está atribulado por alguma situação, que comece a sentir o poder de Deus agora adentrando a sua vida. Comece a sentir uma calmaria pelo poder do Espírito Santo. É a paz do nosso príncipe amado, do nosso Rei Jesus, que está sobre você. Aleluias. Mas nós declaramos guerra ao inferno. E nós declaramos guerra a todo principado e potestade maligna. Em nome de Jesus Cristo, mata e retirada. Porque aqui é um momento que nós vamos aprender da palavra daquele que tem autoridade para ensinar, o nosso Deus vivo e poderoso. E nós não aceitamos interferência, nós não aceitamos bloqueios, nós repreendemos toda interferência em nome de Jesus. E nós declaramos que haja paz no ambiente, que haja paz nos corações e até mesmo as casas que estiverem acessando este momento, esta live, que entre paz nessa casa, neste lar, como testemunho vivo do poder de Deus entrando neste lar. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Que eu seja apenas instrumento, Pai amado, mas que o Senhor tome as asas do Espírito aqui esta noite e faça segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem tomar os seus lugares dando glória para o nosso amado Jesus. Palavra de Deus sábia, poderosa, e traz instrução muito linda para as nossas vidas, irmãos, trazendo um conselho muito belo aqui: aparta-te do mal. Nós sabemos que este mundo é cheio de maldade. Às vezes até tu acessar ali uma rede de internet, de televisão, de rádio, se você não saber selecionar o mal, ele está ali na volta. Se você não prestar atenção, às vezes até nas conversas com amigos, o mal pode estar na volta. E nós precisamos de ter a inteligência e também ter de Deus o discernimento para saber o que está por trás de cada situação, para que a gente não venha fazer alianças com o mal. Nós precisamos tomar muito cuidado para se apartar do mal. Eu olho ali para o livro de Jó, bem no começo, quando fala a referência de vida deste homem de Deus, diz que ele era um homem reto, justo, que se apartava do mal. Imagina, ele já era reto, justo, e ainda se apartava do mal. Isso é temor a Deus, irmãos. Livro de Provérbios diz assim, Salomão, que o simples, ou a pessoa sem juízo, ele vai e enfrenta o mal e passa e sofre o dano. Mas o que é justo, ele aprende a se desviar do mal. Então o mal, ele está à nossa volta. É nós que vamos ter que aprender como nos apartar
palavra maldosa, de um comentário maldoso, de uma notícia que vem até nós e que é maldosa e que daqui a pouco a gente não precisa levar adiante. Uma fofoca é o mal, amém? A gente não precisa ficar se envolvendo com ela. Então aparta-te do mal, pratica o que é bom. Praticar o que é bom, irmãos. Olha, praticar, isso aqui não é uma coisa que vem no natural, por isso está dizendo aqui, tem que praticar o que é bom, as coisas boas, porque fazer o mal é mais fácil. Falar coisa ruim é mais fácil do que falar coisa boa. Por isso que a gente tem que se exercitar. Se nós estamos aqui na igreja hoje, irmãos, se nós estamos com a palavra de Deus aqui, é para aprender com aquele que é bom. Um dia Jesus disse: não há ninguém bom senão Deus. E Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, mas todos condenados por causa do pecado do mal. Por isso Deus precisou enviar o Filho unigênito, Jesus Cristo, sem pecado, para dar a vida por nós na cruz. Então nós precisamos aprender a praticar aquilo que é bom. O que é bom? Bom é a gente louvar o Senhor, amém? Bom a gente é trazer louvores para Deus. Bom é a gente falar a verdade. Bom a gente é ter uma conduta dirigida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Bom é a gente zelar pela nossa família. Bom é a gente zelar pela nossa comunhão com Deus, com a nossa vida dentro da igreja. Pastora, mas para mim ter uma comunhão com Deus não precisa estar dentro da igreja. Precisa sim, irmãos. Até mesmo uma planta, para ela dar fruto, ela precisa de ter um ambiente dela. Se ela não for cultivada, regada, estar no lugarzinho certo, a planta morre. E nós queremos ter uma comunhão com Deus, vivendo as coisas que o mundo está vivendo? Se a igreja foi algo que foi preparado por Deus para que seja a escola viva do poder dele, da palavra dele, para a gente ter comunhão. Eu vi aqui as irmãs se abraçando na abertura deste culto, antes de começar o culto, e dizendo uma para outra: que coisa boa te abraçar. Falta uma coisa quando a gente falta num culto que seja. E aí a outra irmã diz ali: não é a mesma coisa a gente olhar pela internet, porque falta aquela comunhão, estar junto. Eu louvo a Deus por isso, porque isso é um sinal de que a igreja tem vida. Quando os irmãos sentem falta um do outro, quando tem sede de estar perto, tem comunhão uns com os outros, praticando o que é bom. Mas o foco desta mensagem nessa noite vai para o finalzinho deste versículo. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Quantos hoje, irmãos, estão procurando ter paz na vida? Quantas pessoas estão procurando ter paz na mente, no coração, na família, no emprego? A paz é a coisa mais linda que tem, irmãos. No meio da paz a gente tem uma calmaria, uma tranquilidade. O sono é bom. A comida pode ser simplesinha, mas ela é boa, porque a paz está ali. E não é em vão que Isaías profetizou quando Jesus viria, e ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz, dono do amor. E é esse que nós viemos aqui nessa noite, irmãos, para prestar culto, servir a Ele. Irmãos, nós viemos servir a Jesus de livre e espontânea vontade. Ninguém chegou. Eu hoje pela manhã, como todas as semanas faço, envio um convite pelo Facebook, envio um convite pelo WhatsApp. Mas nunca cheguei na casa de alguém e disse: se tu não for ao culto hoje, você vai ser excluído de ser membro da igreja. Nunca fiz isso. Nem Deus faz isso, irmãos. De ir lá e cutucar as pessoas e obrigá-las a vir para a igreja.
mas é o melhor ambiente que tem para você desenvolver a sua vida com Deus, a sua comunhão com o Senhor. E se Ele é o príncipe da paz, e a gente quer paz para nós, a gente precisa estar pertinho dele. Amém? A gente só não pode ter paz com o inferno e com o pecado. Com o inferno e o pecado tem a guerra todo dia. Mas com as pessoas, se depender de vós, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo se refere dizendo, tem de paz com todos. Se depender de você, se a condição estiver na tua mão para ter paz com todas as pessoas, faça isso. E é isso que nós vamos discorrer da palavra de Deus nesta noite, aprendendo de que espírito nós somos. Um dia, Jesus, ele é ignorado por algumas pessoas que não quiseram ouvir a palavra que ele estava anunciando. E os discípulos disseram, Senhor, se o Senhor quiser, a gente pede que venha fogo dos céus e que sejam queimados. Aí Jesus diz para ele, gente, calma, de que espírito vocês são? Eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los. Não é por causa de uma indignação, de uma brabeza momentânea, porque alguém não quis me dar ouvidos, que vai vir fogo do céu e vai matar eles. Tudo tem um tempo. Tem pessoas que, quem sabe, no dia de hoje não estão passando lá pela live, estão vendo e dizendo que gente boba dentro daquela igreja. Mas amanhã ou depois vai estar aqui de joelhos dobrados e dizendo, eu sirvo a Jesus de todo o meu coração. Tudo tem um tempo. E nós, como cristãos, precisamos aprender como desenvolver essa paz de Cristo em nossas vidas. Como ser aquele que Jesus disse lá nas bem-aventuranças em Mateus 5. Aqueles que forem pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Por que, igreja? Porque serão chamados filhos de Deus. Eu já vi tanta gente, quando a gente vai pregar o evangelho, dizer assim, mas eu também sou um filho de Deus. Outro dia, assistindo um filme, eu vi um camarada fazendo mal à sociedade e até roubando o doce de uma criança. E aí ele diz, vou pegar o doce aqui porque eu também sou filho de Deus. Olha o conceito das pessoas. Os filhos de Deus, eles trazem as marcas do Pai. Eles trazem as características do Pai para a terra. Por isso que Jesus disse, irmãos, vocês vão ser luz do mundo e sal da terra. Tem uma característica a ser manifesta de Deus através da nossa vida aqui no mundo. O mundo está violento, podre na moral, violência, sujeira de tudo que é tamanho, corrupção. Mas existe um referencial de Deus na terra. Existe um povo que está brilhando a luz de Jesus quando assume a palavra de Deus para trazer um compromisso e transbordar ela de dentro para fora. Aonde quando uma pessoa vai fazer negócio com essa pessoa que é luz, ela não se importa nesse negócio, até mesmo quem sabe, de sair perdendo algum valor material, mas se é para glorificar o nome do Senhor, ela não volta atrás, ela não mente, mas ela é luz, porque no mundo hoje isso não acontece. Se alguém pode tirar proveito nas costas de alguém, tira. Não é permitido por Deus, mas faz, porque não é luz. Mas os filhos de Deus estão aqui chamados para transmitir a luz, e uma dessas luzes aqui da referência de Deus é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é ser bom, ter longanimidade e ter paz. Ser uma pessoa de paz. Paz nas palavras, paz nas atitudes. Não é fácil, pastora. Sempre fui violento, vim de uma família violenta, agora eu vou aprender a ter paz. É com Jesus. Sabe por que Jesus disse para Nicodemos, necessário te é nascer de novo? Porque o homem que nasce da carne, ele é carne, mas o que nasce do Espírito, ele é Espírito. João
verdade hoje. Aleluias. Pacifista. Eu quero relatar a história aqui de um casal, irmãos, como exemplo dentro da palavra de Deus. Isso aqui está lá no livro de Samuel, 1 Samuel 25:2. Se vocês abrirem amanhã ou hoje, quando chegar em casa, vocês vão ver ali a história de Nabal e Abigail. Era totalmente o oposto à vida deste casal. A mulher era formosa, uma mulher pacifista, uma mulher tranquila, sábia. E a Bíblia diz que esse homem, ele era da linhagem, ele vinha da família de Acabe. Só para você ter uma ideia de onde vinham as origens de Nabal. Este homem, ele era maligno. Ele tinha o seu caráter totalmente transtornado, um homem violento, não media as palavras. Paz nem se fala na vida de Nabal. A Bíblia chega a dizer no final deste texto que ele era filho de Belial. Filho de Belial era dado uma referência para homens que eram totalmente rebeldes em relação a Deus. Essa referência foi dada para os filhos de Eli, do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que faziam barbáries na porta do templo, depois morreram à espada. Filhos de Belial. Nabal era este tipo de homem. Um homem que também era aquele que era aproveitador, mas que não sabia estender a mão. A Bíblia diz que lá em Carmelo, bem no tempo que o rei Davi já havia sido ungido rei dentro da casa do pai Jessé, ele já tinha com ele 600 homens que andavam com ele, mas que eram soldados, homens de guerra, mas ele ainda andava fugindo do rei Saul para não tomar a legalidade do reino antes de Deus dar a ordem. Ele não afrontou, ele fugiu de Saul até chegar o tempo dele tomar posse do reinado. E nesse tempo, lá em Carmelo havia este casal, que era um casal abastardo, rico, Abigail e Nabal, e eles tinham muitas ovelhas e estavam no tempo de tosquear, eles estavam os tosqueadores lá. Davi também, tendo seus soldados pela volta, ele lembrou assim, toda vez que o pessoal aí de Nabal vem e precisa de nós, eu sempre dei muita comida para eles, para os seus animais. Então eu acho que agora não vai ter problema de vocês irem até eles, dizer que eu enviei vocês em paz, para que eles possam dar um pouco de comida, fornecer um pouco de alimentação para vocês. E aí chega lá eles e dizem isso. O Davi, ele manda dizer: paz seja contigo, tu és um homem de paz, e nós viemos aqui para que aquilo que estiver à tua mão e tu possa fornecer para nós de mantimento, a gente aceita. E aí Nabal, com a sua grosseria, com a sua violência, com aquela falta de pensar, de ser grato, de lembrar que um dia ele também foi abençoado, nunca Davi negou nada para ele. Ele diz assim: quem é Davi? E quem são vocês? Eu não vou tirar a comida dos meus empregados para dar para vocês. Vamos embora. E quando eles chegam lá e contam para o rei Davi, que ainda não tinha tomado o reinado, mas já tinha sido ungido por Deus, imagina, Davi tinha matado o rei Golias, o gigante Golias. O camarada era homem de guerra. Tanto é que quando ele quis fazer o templo lá em Jerusalém, o Senhor disse: tu não pode, vai ser o teu filho, porque eu vejo sangue nas tuas mãos. O homem era homem de guerra, chamado por Deus. E aí o Nabal sai com um negócio desse, e aí vem os funcionários e diz para os homens de guerra, vem e fala para Davi. Davi diz assim: ó, nós vamos ir contra eles, e nenhum do sexo masculino
E aí, um daqueles que viu a história fugiu e contou para Abigail: minha senhora, o teu marido fez uma loucura como sempre. Ele me faz um negócio lá de não fornecer comida para Davi, logo para Davi. Este homem, ele tem cercado, tem feito muros de comida em volta da gente quando a gente precisa. Agora o homem mandou os empregados dele aqui pedir um pouquinho de comida e o homem manda eles embora e insultou ainda. E eu fiquei sabendo que eles vão vir contra nós e não vai ficar ninguém vivo. A Abigail não fala com o marido louco nessa hora. A Abigail junta lá muitas comidas, prepara tudo, um mantimento enorme em quantia e pede para funcionários ir na frente dela e logo atrás ela vai indo no jumentinho. E quando ela vê ao longe, lá vem Davi com os soldados para enfrentar ali e matar aquele homem. Uma fúria, uma guerra provocada pela loucura de um homem. E quando eles vão se aproximando, Abigail se prostra diante do rei Davi e diz assim: meu senhor, perdão, eu não estava perto, eu não vi, a culpa é minha, senão a comida já estava com vocês. Mas perdoa aquele meu marido, não faz isso, meu rei, e pensa bem, tu vai sujar tuas mãos com sangue de um homem ruim. Pra quê? Só para estragar o teu reinado, não faz isso. E ali ela disse: eu trouxe comida o suficiente, tá aqui, trouxe presentes. Irmãos, que cena mais linda nesta casa. Um casal totalmente ao contrário. Uma mulher sábia e um homem louco. Uma mulher pacificadora e um homem de guerra. De guerra extrapolada ainda, porque não era chamado para fazer isso, era só por causa de achar que tinha razão nas coisas. Mas Abigail, naquele momento, irmãos, e a Bíblia diz que assim como ele era chamado filho de Belial, pensa comigo aqui as irmãs, como era o casamento deste casal, como era a convivência dessa mulher debaixo da linha dura deste carrasco deste homem, porque diz que ele não respeitava ninguém, a palavra dele era grosseira. Tanto é que o empregado que foi dizer para Abigail o que estava acontecendo disse: como sempre, ele não dá ouvidos para ninguém. Quem é que se atreveria a falar alguma coisa com ele? Coisa triste, irmãos, quando uma pessoa não consegue ouvir ninguém, não consegue, a razão, a raiva, a loucura predomina. E ali aquela mulher, então naquela hora, ela poderia ter pensado o seguinte: é uma oportunidade de um divórcio, que é aquele que dura até que a morte o separe. Se Davi vem e mata ele, eu me livro. Ela poderia ter pensado assim. Mas Abigail tinha um coração de paz, um coração voltado para Deus, um coração totalmente diferente. E além de conviver com este homem do jeito que ele era, ruim, carrasco, ela soube defender ele na hora mais perigosa da vida dele, sem que ele soubesse de nada. Aí o rei Davi disse para ela: bendito é o que tu trouxe, bendita és tu, mulher. Por causa do que tu fizeste, eu vou embora com os meus soldados e está terminada a guerra aqui. E aquela mulher voltou para casa e lá estava o seu marido fazendo churrasco e tomando vinho. E estava de cara cheia. E a Bíblia diz que nessa hora a mulher sábia chegou em casa, o marido está fora de si, não adianta fazer nada para ele. A Bíblia diz que ela esperou a bebedeira passar até o outro dia de manhã. No outro dia de manhã ela vai conversar com ele e diz: isso e isso. Hoje tu estás vivo porque eu fui a caminho de Davi e te livrei da morte. A Bíblia diz que aquele homem perdeu o tino naquela hora. Ele não sabia nem o que dizer, ele ficou pasmo. E dentro de uma semana o Senhor matou o Nabal. Resumindo, o final da história, um tempo depois
depois Davi se casa com Abigail. E ela passa a viver agora uma vida boa e abençoada. Mas olha só os desafios que essa mulher enfrentou para ser uma pacifista. Tendo um marido carrasco, ele poderia se revoltar contra ela, poderia ameaçar ela de morte, poderia ter feito muitas coisas. Mas ela pensou que ela poderia livrar o seu lar de uma tragédia. Ela pensou que por ela poderia livrar o marido ainda que não merecesse. Mas a Bíblia diz, o nosso Jesus ensinou a gente não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Por isso nós temos que aprender a praticar o bem, irmãos. Abigail não foi fácil para ela, mas foi uma vencedora por Deus. Olha que exemplo lindo de uma mulher pacifista, de uma pessoa pacifista. E a gente pode dizer que essa mulher é uma filha de Deus, amém? Porque Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Aí a gente vai além nas Sagradas Escrituras, a gente vai ver Jonatas, o filho de Saul, tentando também ser pacifista entre o pai que está endemoniado e o rei Davi, escolhido por Deus, mas que ainda não havia tomado o trono. Jonatas fica no meio, tentando ser pacifista. O pai, na loucura que estava endemoniado, tenta até matar o próprio filho em algum momento. Mas ele não desistiu do seu propósito e nem retrocedeu. Nós vemos também quando Jacó, ele havia fugido de Esaú por causa da venda da primogenitura, e chegou um momento em que o velho Isaac agora vai e passa a linhagem para Jacó, e houve aquela discussão, e Esaú fica muito furioso, quer matar o irmão vai para casa do tio Labão e fica um tempo e se casa com Lia, com Raquel, e vem todo mundo de volta, porque no caminho haveria uma reconciliação provocada por Jacó. E ali a Bíblia diz que o Senhor abençoou Jacó naquele propósito da reconciliação no caminho, e os dois irmãos se abraçaram e se perdoaram no caminho. A reconciliação, ela proporciona muita paz, irmãos. A reconciliação, o perdão, faz tudo parte do reino de Deus. José, do Egito, também, quando perdoou os irmãos, e não foi pouca coisa, irmãos. José, ele tinha sido vendido pelos irmãos, apanhou dos irmãos, foi dito para o velho Jacó que ele tinha sido morto. Os irmãos fizeram barbáries com José. E no final das contas, José agora está governador do Egito. E chega um momento que os irmãos vêm vindo comprar comida por causa da fome em Samaria. E o que José fez, irmãos? José lançou em o rosto dos irmãos, agora vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo. Foi isso que ele fez? Quem conhece a Bíblia aí? Não foi isso, irmãos. José perdoou os irmãos, deu comida para os irmãos e depois trouxe eles para morar no Egito juntamente com ele. Olha que história linda de paz, de perdão, de reconciliação. E agora eu quero falar do maior pacifista da história. Aquele, irmãos, que há pouco tempo eu mencionei, quando Deus olhou do céu para a terra e não viu nem um justo sequer. Todo mundo brigado com Deus, todo mundo fora da comunhão com Deus. E aí o Senhor, ele resolve enviar o maior pacifista da história para a terra. E ele se chama Jesus Cristo, seu próprio Filho. E Jesus, irmãos, ele entrou aqui nessa terra e ele começou a adentrar os lares, a adentrar as casas. Ele foi levando o reino de Deus, a palavra de Deus, foi curando pessoas, fazendo milagres, instalando o reino aqui, reconciliando gente com Deus
compartilhou um culto do Passo da Mangueira na semana passada. E ela disse: esse aqui é o marco, é o dia em que eu ouvi o chamado de Jesus para a minha vida. E ela aceitou Jesus como seu Salvador. E eu já estava tendo testemunho dos irmãos lá, me contando: a tua coleguinha de escola, a tua amiguinha aceitou Jesus. Irmãos, que coisa mais linda que tem quando a gente ouve falar que alguém entregou a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra de verdade, que alguém permite de verdade, não é que Jesus entra de mentira, é que as pessoas às vezes aceitam Jesus de mentira. É da boca para fora, não é de coração, e aí não tem um efeito positivo. Mas quando uma pessoa aceita Jesus de verdade na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa, a paz entra. Porque Ele é o príncipe da paz. É impossível Jesus entrar de verdade num lugar que Ele foi aceito e não haver transformação ali. Jesus, Ele está preparando os seus 12 discípulos e Ele manda eles para a evangelização. E Ele diz assim: vocês passem de largo pelos judeus e vão em direção, passem de largo aos gentios e vão em direção aos judeus em primeiro lugar, anunciando o Evangelho. E ali vocês, pelo caminho, quando vocês estiverem andando, não carreguem na vida de vocês, não precisam carregar ouro nem prata, não se preocupem com dinheiro, mas a cidade que vocês entrarem, a casa que for digna, vocês entrem ali e se hospedem, porque o trabalhador da minha causa, ele é digno do seu sustento. E a casa que for digna, enquanto vocês estiverem fazendo missões, hospedar vocês ali, que quando vocês entrarem, a paz que vocês carreguem permaneça naquela casa. Agora, se a casa não for digna, a paz que vocês carregam, ela vai retornar para vocês. E ao sair daquele lugar, vocês batam os pés, para que até a poeira dos vossos pés fiquem naquele lugar, não saia convosco. Porque vocês são um povo de paz. Vocês são um povo de paz. Jesus, Ele está vendo agora os seus discípulos, após a sua ressurreição, trancafiados dentro de uma casa, tristes, chorando, se lamentando, porque o Rei dos Reis, Jesus, aqueles que eles tinham consolo, conforto, fazia milagre, havia sido morto, tinha sido pregado numa cruz e já fazia 3 dias que eles não tinham visto mais Jesus, estavam tristes dentro da casa. E lá veio o príncipe da paz com um corpo glorificado, adentra as paredes daquele lugar, e a primeira palavra que Jesus diz naquele lugar é assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. E a Bíblia diz que Ele soprou o Espírito Santo ali. Aleluias, o ambiente que Jesus entra, o ambiente que Jesus, Ele tem a legalidade dada por ti. Olha que interessante, irmãos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele sopra em nós o seu fôlego de vida. E agora o homem, por causa do pecado, se extraviou, ficou perdido, fazendo um monte de bobagem na sua vida, com condenação eterna. Mas aí Jesus vem, morre na cruz, dá a sua vida como resgate de todo aquele que nele crer. Mas aí, para que eu possa receber este pagamento que Jesus fez pela minha vida na cruz, eu não posso esperar que isso aconteça como um passo de mágica. Eu preciso, com as minhas palavras, dizer: Jesus, eu aceito o teu sacrifício feito na cruz por mim. Entra na minha vida, Jesus. Eu renuncio a qualquer espécie de crença que eu já tive até aqui. Eu renuncio a qualquer espécie de legalidade para demônios que eu já dei na minha vida. Eu renuncio todo o meu passado, mas eu te aceito como meu Salvador. E a partir de hoje, Jesus, entra no meu coração, porque a minha vida já não me pertence. Tu és o príncipe da paz, e eu estou aqui buscando paz e me empenhando para alcançá-la.
Ti por alcançá-la. Quantas pessoas querem paz, mas não faz nenhum empenho para alcançar essa paz. A sunamita, irmãos, ela viu o homem de Deus chegar em Sunem. Primeiro ela começou a chamar ele para tomar café na sua casa. E depois ela resolveu fazer um quarto de hóspede para o homem de Deus não necessitar de hotel, de hospedaria, mas vir e dormir dentro do seu lar com a permissão do seu esposo. Essa mulher buscou a paz e empenhou para alcançá-la. Qual é o empenho que tu estás fazendo para que a paz de Deus venha realmente reinar em seu viver? Pastora, eu quero a paz de Deus, mas eu não quero abrir mão do meu jeito difícil de ser. Eu sou um pouco de Nabal, quando tu estava falando ali, refletiu assim forte, porque eu sou assim, sangue nas veias. Não, o único sangue nas veias que nós temos que ter é o sangue de Jesus, que tem paz. Porque esse sangue, essa carne humana aqui, carnal, está condenado. Não te engana. Comece a aprender hoje com Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu conto isso e volto a lembrar. A maior renúncia que eu fiz na minha história de vida com Deus foi da brabeza, da ira, para deixar Jesus reinar a paz dele no meu coração. Irmãos, em momentos mais difíceis de lutas, provações e afrontas, eu posso declarar, e não é pela minha declaração, mas eu afirmo como testemunha de Deus, de que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ela ultrapassa. Quantas vezes, momentos para sair do chão, como diz o nosso ditado gaúcho, mas permaneço no meu lugar, porque aprendi a deixar o sangue de Jesus correr em mim, e não o meu próprio, que era cheio de revolta, de ira, cheio de coisas que vinham das minhas origens familiares. Mas eu aprendi com aquele que é meu Pai amado no céu, que nós precisamos dessa paz, dessa humildade em nós. Amém? Jesus é lindo, sempre vence e não perde. Amém? A partir de hoje, irmãos, faz empenho para buscar. Eu lembro quando... Irmão, vamos se colocar de pé, já vou encerrar a mensagem. Estamos bem cedo ainda aqui, vai dar para orar bastante aqui essa noite. Mas quando eu era criança, existia uma senhora que tinha plantação de arvoredo frutífera próximo da nossa casa. E no tempo dos frutos maduros, ela mandava dizer: os frutos estão maduros, vem buscar. Os frutos estão maduros, a gente gosta, mas tem que ter um empenho. O empenho de sair de casa, do comodismo, pegar uma vasilha, ir debaixo do pé de fruto e apanhar o fruto e carregar para dentro de casa. Se eu quero, eu preciso buscar. Se eu quero a paz que excede todo entendimento, a paz do príncipe da paz. Eu quero paz dentro do meu lar, eu quero paz na minha família, mas eu não consigo. E às vezes, irmãos, a situação de não conseguir a paz conjugal, a paz familiar, é porque a língua é muito solta. E a gente precisa se empenhar e segurar ela dentro da boca às vezes. Aí vai trazer uma boa porção de paz. Porque às vezes a gente até pode ter razão naquilo que a gente está dizendo, mas o outro não está pronto para ouvir. E tudo tem um tempo certo. Aprenda com a Abigail. Ela deixou a bebedeira do marido passar, para no outro dia de manhã ela falar tudo aquilo que quem sabe havia ansiedade no coração para dizer. Mas ela pensou: o que adianta? Não é a hora certa, está fora de si, é capaz de fazer uma asneira ainda, querer ir atrás do Davi. Coisa de pessoa que sai da casinha. Então essa mulher soube diferenciar o tempo certo para agir. Se nós queremos paz,
precisa também discernir o tempo certo das coisas para falar e falar na paz. Amém? Vamos orar ao nosso Jesus maravilhoso. Aleluias, querido Pai. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Jesus, este ambiente está cheio da Tua paz. As pessoas que estão aqui estão respirando a Tua paz. E não tem nada maligno que possa permanecer sufocando alguém. Porque eu estou dizendo, desaparece em nome de Jesus. Todo o sufoco, toda a angústia, tudo aquilo que vem muitas vezes que a pessoa não sabe a origem ainda do que é que está acontecendo. Mas eu estou orando agora, Príncipe da Paz, Dono do Amor, opera no nosso meio aqui. Traz a Tua paz com uma porção dobrada em cada pessoa, em cada família, em cada casal,
Amém? Aleluias.